Olá, meus amigos, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser super interessante. É um dos vídeos mais importantes que eu estou a gravar aqui no Brasil, porque vamos falar sobre educação. Como são as escolas públicas no Brasil? Vamos? Esta é a escola pública de ensino fundamental da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Antes de nossa visita à escola, tivemos a oportunidade de conhecer uma sala onde nos foram apresentadas e explicadas as telas digitais utilizadas como quadro negro nas escolas da cidade. Ficamos surpresos ao descobrir que essa tecnologia avançada estava sendo empregada em uma instituição pública, tornando o trabalho dos professores e dos alunos mais eficiente, já que também possuem tablets escolares. Após essa introdução, continuamos nossa visita pela escola e fomos calorosamente recebidos com aplausos pela turma de geografia que estava em aula. É um grande prazer, é um grande privilégio estar nesta sala pela primeira vez. Estou em uma sala, em uma escola no Brasil. Isso é incrível. Eu nem sonhava há poucos meses atrás que isso estaria acontecendo na minha vida. Então, nós estamos aqui para conversar, trocar um pouco de ideia. E junto estou aqui com o meu companheiro, o meu amigo, ele é irmão moçambicano. Ele atualmente reside aqui no Brasil, aqui no estado de Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte. É uma cidade que faz parte da região metropolitana, que é a cidade de Vespasiano. Ele vai se apresentar também, para que vocês conheçam a ele, não é? Olá, olá, meus amigos. Bom dia, bom dia. Eu sou Cláudio Manjati, também sou de Moçambique, na capital de Moçambique, chamado Maputo. E resido aqui no Brasil já faz 5 anos, né? E ele veio me conhecer, eu falei para ele, vamos embora, vamos conhecer a cidade do Carlos Gregório. E aqui estamos nós hoje aqui, e conhecendo essa escola, esses alunos maravilhosos. Tenho a certeza que cada um de vocês aqui é inteligente. Tem alguma coisa para nos perguntar e tem alguma coisa para aprender conosco. Então vamos a isso. Tanto eu, assim como ele, somos criadores de conteúdo para YouTube. O objetivo da minha vinda para o Brasil foi mesmo para ter esta imersão cultural, conhecer o povo brasileiro, já que o Brasil tem uma grande influência em Moçambique. Praticamente todos os moçambicanos, todo o povo lá fala do Brasil. E a maioria das pessoas, inclusive youtubers moçambicanos, sonham em conhecer o Brasil. Então, estando aqui, tendo essa experiência, é incrível. Muitos dos nossos amigos youtubers reagem aos vídeos e se encantam pelas belezas, pela grandiosidade que o Brasil é. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para perguntar, nós estamos à disposição, né? Sobre a cultura moçambicana, africana. É só perguntar. E segundo o nosso conhecimento, segundo o nosso entendimento, a gente vai passar para vocês. E aí prosseguimos, talvez, quem sabe, passar também as nossas experiências. Vejo que a maioria aqui são jovens, não? Eu também já sentei numa carteira há poucos anos atrás. Talvez eu conte um pouco como é que são as escolas públicas em Moçambique. Bem, falando particularmente de mim, quando eu cheguei foi um choque mesmo. Quando eu vinha para cá, eu tinha um Brasil, eu havia construído um Brasil dentro da minha cabeça, bem diferente do que estou vendo, bem diferente do que estou vendo agora. O Brasil é muito mais melhor daquilo que eu havia construído na minha cabeça. A cultura, o povo, as cidades, isso é surreal, é incrível, é impressionante, sem palavras. É realmente incrível, incrível. Principalmente a cultura, o povo, os lugares por onde eu fui. Nossa, sem palavras. Eu estou tendo muitas experiências aqui no Brasil, para ser sincero. Praticamente 90% das coisas que eu estou vendo, as experiências que eu estou tendo aqui, são praticamente novas. E eu pretendo levar isso para a minha comunidade, o meu povo lá, em Moçambique. Sim, já. Mas os países, antes de vir para o Brasil, os países que eu conheci foi Malawi, que é um país que faz fronteira com Moçambique, um país bem próximo, mas não desbravei como estou desbravando o Brasil. Foi uma cidade bem do interior do país Malawi, e também África do Sul, uma cidade chamada Nelspruit. Sim.
Olha, foram duas escalas. A gente partiu de Chimoio para Maputo, onde ele nasceu, não é? Que é a capital do país, seria no caso Brasília. Quando a gente chega em Maputo, na capital, subimos o primeiro avião que deu a escala de Maputo até Catar. Saímos de Catar em direção a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Então foram duas escalas de avião, juntando as horas foram aproximadamente mais de 24 horas de viagem. O primeiro canal eu a criar foi um canal evangélico. 4 meses depois foi quando surgiu a ideia de criar um canal onde seria especificamente para contar a cultura, o dia a dia do povo, como falei há pouco tempo. Isso foi no ano passado, no dia 3 de julho. E 2 meses depois o canal deu assim um boom. Eu nem contava com aquilo, porque eu sabia que crescer no YouTube você enfrentaria grandes desafios, não seria nada fácil. Mas depois de 2 meses eu consegui ali atingir as métricas que o YouTube pede, não é? Que são 1000 inscritos, 4000 horas, e deu certo. Eu voltei da igreja, estava deitado na minha cama ali, bem simples, numa casa de palha e tal. Eu nem tinha esperança de nada. Puxa, o que eu vou fazer agora? Aí surgiu a ideia, vou abrir um canal e vai ser pátria minha. Abri o canal e em poucos meses deu certo. Inclusive, quando eu comecei, ninguém acreditou em mim, né? Os meus amigos, os meus colegas, a minha própria família, não é? A minha mãe, os meus irmãos, ninguém acreditou em mim. Quando eu estava ali nas ruas gravando com o celular, muita gente achava que era louco, porque lá a tecnologia é menos, diferente do Brasil, aqui as pessoas estão mais avançadas, temos aqui as telas, não é? Digitais. A maioria das pessoas, quando me via na rua com o celular, achava que eu era louco, mas como eu tinha fé, eu acreditava naquilo que eu estava fazendo, não me importei com o que as pessoas falavam, com o que as pessoas diziam, eu me foquei naquilo que eu queria, nos meus objetivos, porque isso que é mais importante. Eu sempre falo isso, não é? Temos que ter foco e determinação e desejo de querer alcançar aquilo que nós queremos, não ouvir o que as pessoas falam. Não é porque nós devemos ignorar os conselhos dos outros. Podemos sim, mas sempre devemos focar naquilo que nós queremos e onde nós queremos chegar. Isso é muito importante, é fundamental. Você pretende morar no Brasil? Moraria no Brasil sem pensar 2 vezes. O Brasil é um país incrível, é um povo, assim, é um país que tem um povo maravilhoso. Eu estou encantado com o Brasil. Eu falo para vocês que o Brasil é o melhor povo do mundo. Mas, por enquanto, eu pretendo voltar para Moçambique, porque, para além de mostrar a cultura moçambicana, o dia a dia do povo moçambicano, o canal Pátria Minha também tem como objetivo trazer um pouco de conforto a famílias que mais precisam, as famílias necessitadas que não têm o pão de cada dia. Então, eu pretendo voltar para Moçambique, levar todas as experiências que eu colhi aqui no Brasil, não é? São muitas experiências. Está aqui um caso de Carlos Gregório, ele me passou bastante informações, bastante experiências, e eu não pretendo ficar aqui e ter essas experiências enquanto sei que o meu povo passa por necessidade. Então, pretendo voltar, levar essas experiências para o povo e, quem sabe, daqui a 2, 3, 5 anos eu não volte para morar, não volte para cá para morar. Interessante. Confesso para você que quase todas as comidas eu achei interessante, menos o café. O café achei muito forte. A gente não tem um costume de tomar o café, não. É uma bebida, não é? É somente o café. O café achei muito forte. Mas o resto, pão de queijo, experimentei o pão de queijo, é excelente. Os outros pães de queijo que eu experimentei nos outros estados, nas outras cidades, não era tão legal, não. Era meio durinho assim, parecia uma bolacha. Eu acho que coloca um pouco queijo. Mas o resto das comidas aqui no Brasil são excelentes. O alimento principal de Moçambique é a chima. É uma massa como se fosse a polenta, não é? Feito com a farinha de fubá, não é? Mas a farinha é branca. A chima tem que ter um acompanhante, não come-se simplesmente a chima. Tem que ter um acompanhante, porque a chima não entra tempero, não é preparada com tempero, nem cebola, nem alho, nem óleo, não. É só água, farinha, ferve ali, prepare, tem que ter um acompanhante. O acompanhante pode ser carne, feijão, verduras, exatamente para dar o sabor na comida. Então, somente a chima não dá, tem que ter um acompanhante. Este é o meu canal, né? Tem aqui Pátria Minha, esses são os inscritos e esses são os vídeos que eu estou gravando aqui no Brasil, não é?
E aqui são um dos vídeos mais visualizados no nosso canal, onde eu falo um pouco sobre como é a vida no interior de Moçambique. Aqui eu mostro um pouco o meu trabalho, não é? Costurando em um mercado a céu aberto. Aqui foi quando eu recebo o meu primeiro pagamento no YouTube e pego 70% dos meus ganhos, compro comida para minha família e para minha comunidade. A gente consome ratos lá, é cultural, é um dos vídeos. Eu sei que aqui as pessoas têm nojo, mas é cultural. Eu mostro aqui caçando os ratos e consumindo. E aqui é um casamento tradicional lá, um casamento tradicional que é bem diferente daqui do Brasil. Há 15 anos atrás, eu e a minha família morávamos em uma cidade do interior. E aí, num belo dia, eu decidi pegar a minha irmã, que é depois de mim, não é? Para a gente voltar onde a gente nos foi criado por muitos anos, reencontrar velhos amigos. E aqui é a apresentação, não é? A gente já na estrada. E aqui eu reencontro velhos amigos que estudaram comigo. E como a alegria era tão, mas tão grande de estar, de reencontrar velhos amigos, de estar no lugar que eu estudei por muitos anos, eu acabei comprando um pouco de lanche, não é? Porque lá não tem merenda. Eu acabei comprando alguns refrigerantes, algumas bolachas, para juntos ali nos alegrarmos. E lá é o costume, não é? As crianças trabalharem. Infelizmente, a gente sonha em melhorar essa situação. Aqui bem no interior mesmo onde a gente morava, as crianças geralmente acordam de manhã, às vezes vão pastar boi. E aí no final do dia elas vão para a escola. Aqui, por exemplo, são alguns meninos que eu estava conversando com eles. Eu com 7 anos de idade, eu já estava nas ruas, vendendo nas ruas, para ajudar nas despesas de casa. Eu, juntamente com a minha família, passamos por muitas dificuldades, passamos fome. Essa é a escola que eu estudei há 15 anos atrás. E depois de 15 anos voltando para lá, a escola está na mesma estrutura. Como vocês podem observar, que não tem melhoria nenhuma, é bem básico dos básicos. E aqui são alguns meninos, não é? Limpando o quintal. Elas chegam na escola e antes de entrar na sala de aula, o que elas fazem? Elas varrem o quintal da escola com a vassoura bem simples. E se vocês verem, alguns estão sem chinelo, sem calçado. Isso é muito comum, não é? Nem água, mas tem. Esses são os banheiros e parece que não estão em funcionamento. E depois daí, as crianças entram na sala de aula e estudam. Casamento precoce, casamento prematuro. Lá é muito, mas muito comum. O governo, às vezes, tem se... porque isso é cultural, não é? Falando dos professores, os alunos têm um grande respeito pelos professores, muito respeito mesmo, não é? Eu falo isso por experiência própria. O professor, nossa, é muito bem respeitado, muito bem respeitado. Estar do lado do professor, conversar com ele, ouvir dele, é um grande privilégio. Eu observei que aqui as pessoas pelo menos têm, não é? E nós devemos ser gratos por isso. Devemos ser gratos por isso. Eu mesmo saía para a escola, muito pequeno, ia para a escola, ficava lá 6, 7 horas estudando, voltava para casa, bem cansado, não tinha comida, não sabia se naquele dia ia comer, e ainda tinha que trabalhar, no dia seguinte tinha que continuar a mesma coisa. E aqui, graças a Deus, os alunos nas escolas têm o privilégio de ter a merenda. Então isso é de agradecer, Após uma conversa incrível com os alunos, exploramos o belo ambiente escolar, incluindo o refeitório. Nossa, estou emocionado aqui. Estou me lembrando nos velhos tempos, aqui no recinto escolar, onde, e nessas cadeiras aqui, onde os meninos tomam a merenda, não é? Porque em todas as escolas públicas aqui no Brasil, tem merenda. Aqui as meninas tomando a merenda. Uma surpresa especial nos aguardava. Nos dirigimos a uma sala onde nos reunimos com os professores e a diretora da escola para um lanche. Foi aí que experimentei a deliciosa canjiquinha pela primeira vez. Houve muitas risadas, conversas animadas e fomos surpreendidos com presentes da escola. Mas a nossa jornada não terminou por aí. Visitamos várias salas de aula, onde conhecemos diversos alunos. Assim foi o nosso dia em uma escola pública no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou Joselino e continuamos juntos. Estamos juntos.